Olá para você que está acompanhando o canal 20.2 da KTV. Estamos iniciando mais uma temporada do Nova Pauta. Esse é um projeto do Grupo KTV com o curso de jornalismo do Centro FAG e completa 3 anos agora em 2022. Agora, o Nova Pauta tem uma novidade bem interessante do que a gente estava acostumado só com a rádio. Já deu para perceber que o Nova Pauta agora é em áudio e em vídeo, aqui mesmo nos estúdios da KTV. Então, nós contamos com seu apoio nessa nova fase do projeto e você, como telespectador, pode continuar colaborando conosco, mandando sugestões de temas e ajudando na evolução do programa, que foi criado para tratar de temas que comumente não são tratados aqui na mídia cascavelense. E como acontecia no rádio, eu não estou sozinha. Deixa eu apresentar o meu colega André Almeida e o Isaac do Carmo. Olá, tudo bem? É, Nós estamos aqui com o editor de livros, Matheus Vazolé. Ele vai trazer um tema muito interessante neste momento, que ele vai abordar a respeito sobre transtorno de déficit, atenção e hiperatividade, que é o chamado TDAH. Ele vai explicar para nós a respeito de inquietação, as pessoas que têm problema de se concentrar, a questão da atenção em relação a determinados assuntos e também relacionar a questão da infância com a vida adulta, quando o TDAH começa quando na fase infantil e depois se estende até a fase adulta. Tudo isso nós vamos aprender no Nova Pauta de hoje. Olá, Emily. Olá a todos que acompanham a programação aqui da KTV. Prazer receber você aqui, Matheus. Pode explicar um pouquinho para nós, então, a pergunta aqui do Isaac? Então, boa noite a todos. É, sobre, a princípio, sobre como era a minha infância e tudo. é, Meus dois pais eram professores. E eu sempre tive muita dificuldade em estudar. Não em ficar em sala de aula e tudo, mas era bem complicado. Mas como é que eu fazia? Se eu não sabia algum conteúdo, eu tinha que sentar 3 horas na cadeira e ficar estudando um capítulo do livro para eu conseguir entender o que eu tava fazendo. Então, realmente, nem meu pai nem minha mãe, eles acreditavam muito nesse negócio de transtorno de déficit de atenção, porque eu era só uma criança que tinha muita energia, então, e não gostava muito de estudar. Mas então eles pegaram e me ensinaram que se eu não conseguia fazer alguma coisa, eu tinha que baixar a cabeça e fazer o máximo possível para eu fazer o que eu quisesse. Então, se eu queria saber alguma coisa em matemática, eu estudava frações por 3 horas até eu conseguir fazer uma fração. E assim eu fui desenvolvendo. Então, eu tive grande ajuda do meu pai e da minha mãe, apesar de, claro, eles não quererem acreditar nisso, mas eles davam um contorno deles em me incentivar a estudar pra caramba e me esforçar. E hoje é realmente o que eu faço. Na minha vida, realmente, eu crio cenários para que eu consiga fazer uma coisa com uma pessoa normal. Então eu crio rotinas. Se você me vê na empresa, eu chego na empresa, guardo minhas coisas, garrafa d'água, pego café e sento para trabalhar. Se eu fizer alguma coisa diferente disso aí, já ferrou grande parte do meu dia, porque eu tenho que me localizar geograficamente aonde que eu tô. Então eu tenho, assim, eu não faço mais o uso da medicação, mas por uma escolha minha, porque a longo prazo você tem que tomar mais medicação, você não consegue mais, só com a medicação inicial, você não consegue mais ter a mesma desenvoltura, porque a medicação, a única coisa que ela vai fazer eu tô com esse copo de água aqui e eu tô com o universo inteiro acontecendo ao redor. A medicação vai me dizer que, não, você vai focar somente nesse copo d'água. E não existe mais nada no universo. É você e esse copo d'água. Então é eu e meu trabalho. Era eu e alguma coisa que eu deveria me concentrar. Mas isso estava mais me atrapalhando às vezes do que me ajudando, porque às vezes eu tinha que trabalhar, mas eu tinha outra coisa. E às vezes eu focava nessa outra coisa e eu esquecia totalmente o trabalho. Então, com a ajuda da minha psicóloga, eu desenvolvi rotinas para que eu não precise mais usar a medicação. Então, eu
crio padrões, assim, tanto que eu conversei que para vir nessa entrevista, eu perguntei várias vezes o horário. Porque eu não gosto de sair correndo, porque se eu sair correndo, eu realmente vou esquecer alguma coisa. Eu vou esquecer uma chave, vou ter que voltar a pegar a chave, vou esquecer celular é sagrado, não sei, mas é bem complicado esse tipo de coisa. Mas eu criei rotinas mesmo, então chegar em casa eu sempre tendo a sair muito antes, eu sempre tô no horário em questão de reunião e tudo, e são rotinas que me ajudaram a superar. Eu tenho ainda, às vezes me dá alguns ataques que realmente eu não consigo me concentrar, então é melhor eu parar tudo que eu estiver fazendo e ficar olhando para cima, que isso aí, ou tentar trabalhar, vai dar o mesmo resultado. Mas são só momentos que eu acho que vem com a maturidade, eu acabo aprendendo a lidar com. Sim. E qual que foi o momento que você percebeu que não era mais um simples fato assim, de ansiedade, uma hiperatividade, e foi buscar um tratamento, para de fato diagnosticar o que é o TDAH, né? Foi quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito. Isso faz uns 8 anos, em que eu tinha que trabalhar, e eu tinha que ainda fazer a faculdade de Direito, fazer cursos, fazer trabalhos por fora, e eu não estava conseguindo mais. E aí eu já não estava mais dormindo, porque daí eu ficava pensando no dia seguinte, tudo que eu tinha que fazer, e eu não conseguia me concentrar em nada. Foi quando eu comecei a ajuda com um psiquiatra, em que ele começou a fazer uma pré-análise. Porque não é como todo mundo pensa, que você vai ao médico, ele vai olhar pra você, fazer 3 anotações, tipo aqueles risquinhos de carteira de motorista, sabe, que ele desce? Não é. É todo um time multidisciplinar. Então, quando você é criança, você tem uma pedagoga, você tem uma psicóloga, você tem um psiquiatra que vai fazer todo esse acompanhamento. Quando você é adulto também. Então, eu tive um acompanhamento primeiro com um psiquiatra, para depois eu ter um acompanhamento com uma psicóloga também. E daí, claro, se eu fosse criança ia ter uma pedagoga também, mas não era o caso. Mas realmente foi quando foi gota d'água, porque eu já não conseguia produzir em nenhum momento da minha vida, nem no trabalho, nem no estudo, e nem vida pessoal mesmo. Porque cada uma dessas vidas me atrapalhava. E como é que foi o momento que você recebeu o diagnóstico? Qual que foi, tipo, quando caiu a ficha? Falou assim, eu tenho uma... Pra mim, assim, foi até que... Foi bom. Foi bom, porque realmente... eu tenho um problema, tenho uma doença. Mas, cara, pelo menos eu sei que eu tenho alguma coisa. Não é um problema... Um problema interno, um problema pessoal. É um problema que é resolvível. É resolvível, seja com medicação, seja com um acompanhamento. Mas pelo menos eu sei que eu tenho alguma coisa. Não é algum problema... eu não tô bem suficiente comigo mesmo. Não, é alguma coisa que que é resolvível. Então, pra mim foi bom. Foi bom saber que eu tenho alguma coisa, mas é bom saber que eu tenho como resolver. Se não tivesse como resolver, eu acho que eu seria um pouco diferente. Acho que melhora a qualidade de vida, né? Melhor. Porque você devia, viver assim, sem entender muitas vezes o que estava acontecendo, e com o diagnóstico você consegue estabilizar um pouco mais e traçar, né, os planos e as metas para você conseguir ir vivendo, né, mais tranquilamente. Realmente, você tem um pouco mais de controle sobre a sua vida, porque você sabe que você está num momento muito estressante e que você tem que fazer certas coisas. Mas se eu não soubesse disso, eu ia ficar só no momento estressante e ia virar uma bola de neve. Ia ser bem complicado. Nós sabemos que a inquietude é um dos fatores principais do TDAH, né? Mas só que em relação a isso aí tem um fator também importante, que é a questão da ansiedade, né? As pessoas que sofrem com TDAH, ela costuma muito pensar no futuro, né? O que vai acontecer. Porque da maioria das pessoas que tem esse transtorno, ela pensa assim, que nada vai dar certo, entendeu? Que vai dar tudo errado por questão dessa inquietude. Você concorda com isso? Tranquilamente. Eu faço uso de medicações também de ansiolíticos e antidepressivos que também servem para me ajudar a dormir, como efeito colateral. Mas eu tenho esse problema mesmo. Eu tenho um problema de dormir pensando assim, putz,
O que vai acontecer amanhã, O que isso? vai acontecer amanhã, o que, que eu tenho para resolver amanhã, o que, que vai dar de errado amanhã. Eu tenho um problema de eu não posso contar o que eu tô fazendo, porque se eu contar o que eu tô fazendo para alguém, isso vai dar errado. E eu tenho uma dificuldade, isso aí traz uma dificuldade muito grande na minha relação com a minha esposa, porque eu deixo de contar muitas coisas para ela, porque eu tenho medo que o meu plano dê errado. Então, em muitos momentos eu não consigo me abrir com ela. E a ansiedade realmente é porque você tem um turbilhão de coisas acontecendo na tua cabeça. Você tem um mundo acontecendo na tua cabeça com infinitas possibilidades. E isso aí não tem como você controlar esse tipo de coisa. A única coisa que você pode fazer é tentar descarregar elas. Descarregar esse mundaréu de coisas. A todo momento tem alguma coisa que acontece comigo e eu sempre estou inventando alguma coisa nova. Eu sempre estou ou comprando algum curso de alguma coisa para aprender alguma técnica nova do que eu faço, ou comprando um produto novo porque eu achei muito legal e eu quero aprender, mas tem coisas que tá um pouco fora do controle, mas realmente exercício físico é uma coisa que ajuda bastante, principalmente nisso, que daí você descarrega tudo. Você fica com essa ansiedade, você fica um pouco brutal, um pouco odioso até. Então, e o exercício físico, pra mim, tem me ajudado muito. Muito. Não só na saúde, como também no emocional. As pessoas que sofrem com esse transtorno também, ela costuma muito esquecer das coisas, não é isso? Sim. Tipo assim, o que ela fez hoje, ela não consegue lembrar no amanhã, não é isso? Aí ela acaba repetindo aquilo, entendeu? Como palavras, perguntas, entendeu? Porque ela não vai conseguir lembrar aquilo que ela falou no dia anterior. Eu costumo dizer que eu sou um vô. Então, eu vou te contar uma história umas 100 vezes. Toda vez que eu te encontrar, eu vou contar a mesma história. E eu também costumo brincar onde eu trabalho que eu não lembro o que eu almocei ontem. E eu realmente não lembro o que eu almocei ontem. Por isso que eu uso de ferramentas. Eu sempre tento... eu tô com uma dificuldade. Eu vou tentar descobrir uma ferramenta que vai me ajudar. Hoje a gente tem várias ferramentas no celular que você consegue compartilhar. Então eu tenho um bloco de notas que eu coloco tudo que eu tenho na cabeça, que eu não posso esquecer, eu vou jogando nele. Então daí eu pelo menos eu consigo me concentrar, eu consigo me lembrar o que eu já, pelo menos a piada que eu já te contei, ou a história que eu já te contei, eu já consigo ter um controle maior. E, Matheus, como é que é a cabeça de uma pessoa que tem transtorno de déficit de atenção? É bem complicado. Assim, você tem que imaginar um urso polar jogando futebol no Catar, que quem tá atacando é um tamanduá. Então, basicamente, é essa aleatoriedade. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, que nem do meu lado. Eu escuto de vez em quando que ali aquele pino da mesa de som ele acaba mexendo. Então daí eu me concentro um pouco nisso ali. Mas ele tá mexendo por quê? Será que eu tô falando muito baixo? Será que eu tô falando muito alto? Será que eu tenho que falar um pouco menos? Então a cabeça é pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E isso atrapalha no seu desempenho no seu trabalho, na sua vida? Não mais porque eu uso ferramentas de novo. O meu trabalho, apesar de ser um trabalho com edição de livros, criação de livros, ele é um trabalho que existe muita concentração, porque algum erro ali, esse erro vai para papel e papel não tem como resolver. Depois que está impresso, é só saudades. Eu comprei um fone de ouvido, que ele tem redutor de ruído, então quando eu preciso trabalhar em cima de um livro, eu ligo ele e eu fico naquele meu universo e fica eu e o livro. Tanto que o pessoal me chama no trabalho, grande maioria das vezes eu não respondo porque eu tô no meu universinho ali e eu tô namorando com o livro. Mas se não for assim, se eu ficar sem o fone de ouvido para conseguir editar ele, muito provavelmente vai dar errado. Muito provavelmente vai dar ruim. E é bem complicado você trabalhar nessa profissão e ter esse problema, porque é uma profissão que exige você ser multitarefa. Então você tem que fazer vários momentos de um livro em várias coisas diferentes. É bem complicado.
E a pessoa que tem déficit de atenção quer dizer que ela não é inteligente? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu não me considero uma pessoa inteligente, mas é mais pela minha preguiça em si do que minha capacidade mental. Ela vai ser muito inteligente para o que ela for focada e o que interessa a ela. Então hoje eu sou muito inteligente em fazer vídeos aleatórios para o YouTube. Isso realmente eu sou muito inteligente. Porque eu consigo disponibilizar a minha mente ali para o vídeo. Mas talvez eu não seja muito inteligente em fazer uma revisão ortogramatical. Então a inteligência é uma parada muito subjetiva, né? É que nem aquela frase, eu não sei se você já ouviu, que o esforço vence a inteligência. Sim, com certeza. Com Quanto certeza. mais esforçada aí a pessoa, mais longe ela vai, não é isso? Com certeza. A pessoa inteligente, ela tende a ser preguiçosa, porque ela sabe que ela é inteligente, então ela não gasta tanta energia para se capacitar mais. Mas a pessoa esforçada, ela vai dar um jeito. Ela vai conseguir cara, um pouco mais de trabalho, com certeza, muito mais trabalho, mas ela vai conseguir. E talvez a inteligente não queira ceder esse tempo. E como foi para você conseguir um trabalho assim? Foi difícil ou você conseguiu de cara? Como é que? Conta para nós um pouco da tua experiência no mercado profissional. Ali na minha empresa, na empresa onde eu trabalho, eu já passei por vários setores. Então eu entrei como técnico de TI e aí fui para editor de vídeo, fui para câmera, fui para chefe dos estúdios, e isso tudo por causa da minha inquietude. E então realmente, para onde eu tô, claro, não dá para levar isso como regra da vida, mas para onde eu tô, essa minha loucura e claro, você vem com uma loucura, talvez você venha com, algumas pessoas confundem loucura com proatividade. Ali na minha empresa eu tive sorte, que confundindo com proatividade. Realmente eu era proativo. Eu realmente era proativo e eles gostavam muito disso. Então eu consegui usar dessa minha deficiência, ou desse meu problema, eu consegui unir o útil ao agradável. É uma empresa que ela é muito flexível, nunca tive tanto problema com horário e tudo, e até com não estar centrado a todo momento. Então, realmente, eu me considero um ponto fora da curva, porque eu garanto que quem tem esse tipo de dificuldade e não busca tratamento, tem muito mais dificuldade se você trabalhar numa empresa um pouco mais formal. Sim. E a hiperatividade, o transtorno, ele tem a tendência em fazer com que a pessoa seja um pouco mais reclusa ou ao contrário? Você não consegue ter muito aprofundamento assim, no sentimento. Você não consegue ter uma relação muito profunda com as pessoas. Porque você sempre quer dar tudo de você para todo mundo. Então, quem é amigo de todo mundo, às vezes não é amigo de ninguém. Então, essa é a maior dificuldade de uma pessoa que tem um pouco mais em se focar, porque eu não consigo me concentrar em quem é você. Então, eu não consigo te conhecer realmente. E do mesmo modo, você não consegue me conhecer melhor. Então, para relações uma relação um pouco mais íntima, a outra parte ela tem que ter muito mais paciência para conseguir te reconhecer. As pessoas que sofrem com esse problema, elas costumam falar muito, não é isso? Conversam demais, que isso é uma das características principais do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é verdade isso? Com certeza. Eu acho que vocês viram aqui, mas com certeza. É muito bom falar, porque eu consigo falar, consigo mexer as mãos e eu consigo mais ou menos sentir tudo que tá acontecendo. Se eu não tiver falando, eu consigo me concentrar em muitas poucas coisas que não interessam. Mas aqui conversando eu consigo já consigo focar um pouco mais. Flui mais, né? Uhum. Essa questão do YouTube que você criou, foi justamente por causa disso? Para aliviar um pouco essa tensão? Foi. Conta pra nós como é que foi esse processo de criação. Assim, eu descobri o Twitter. E eu descobri que é uma ferramenta muito libertadora, porque você consegue falar um pouco mais, você consegue se expressar, você consegue filtrar ideias que você tem e você quer ouvir sobre. Mas, cara, eu descobri que não era o suficiente. E assim,
falando no YouTube e tudo, eu descobri que eu posso, que assim, a minha loucura é muito visual. Então eu vou falando com você e você vai falando comigo e eu só vem vindo memes na minha cabeça. E vem picando e picando e picando e picando. E minha esposa não aguentava mais isso. Aí pra salvar a minha relação, eu resolvi colocar em prática essa loucura da minha cabeça. E daí eu fiz o canal do YouTube. E o conteúdo, qual que é o conteúdo? É justamente isso, memes, né? Ele é um humor aleatório, ele não é um humor pesado, não é um humor negro, ele não é um humor politicamente incorreto, mas é alguma coisa que é saudável. Você pode assistir com a família, você pode. São coisas que você vai entender, seu pai vai entender, seu bebê vai entender, talvez. Que eu já sou um senhor também, então o meu limite de memes vai até certa data. Então, mas é isso. E agora eu vou migrando para outras coisas, como dar notícias do mundo nerd, notícias do que tá acontecendo no cinema. Então eu vou para esse rumo também, porque que nem, eu acabei de inventar o canal no YouTube, acabei de criar. Mas eu já quero modificar ele e eu quero fazer uma coisa diferente. Talvez eu acabe me quebrando por causa disso, porque normalmente você precisa ter uma tendência no YouTube, você precisa ter uma identidade. Ou talvez o pessoal não, essa é a identidade mesmo dele ser aleatório pra caramba. E você falou que fazem 8 anos já que você recebeu o diagnóstico. Nesses 8 anos, como que mudou a sua mentalidade? Como que foram esses 8 anos e como que você imagina que os próximos anos possam ser? Quando eu recebi, realmente eu era um guri. Era um piazão, então eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. A primeira coisa que vem na tua cabeça, eu vou usar a medicação, o máximo de medicação possível, porque eu não quero passar por esse estresse de novo, de não conseguir controlar o que você tem que pensar. Mas depois você vai colocando na ponta do lápis o que isso vai te implicar a longo prazo. Qual que vai ser o problema de você tomar essa medicação, porque é uma medicação pesada. É uma medicação que você tende a criar resistência a ela. Então, foi quando eu conversei com o meu psiquiatra, avisei, porque eu acho que não, como ele tá te tratando, ele merece saber que você não quer fazer mais uso da medicação. Ele me explicou as implicações disso, mas aí eu faço o acompanhamento agora somente com a psicóloga. Então, eu tenho uma sessão todo mês com a psicóloga, e ela vai me avisar se em algum momento eu vou precisar voltar a fazer uso da medicação, que pode ser que eu chegue num nível que não dá mais, não dá. Que eu não sei o que vai acontecer. Mas o que eu quero que aconteça no futuro é que eu consiga continuar controlando. Que a minha maturidade fale mais alto que a minha cabeça. Que eu consiga controlar realmente do mesmo jeito que eu venho controlando, mas nunca se sabe quando vai acontecer de novo. Eu voltei a usar por algum tempo, mas foi por causa que eu passei por um estresse muito grande, que foi o falecimento do meu pai. Então esse ápice de luto, de sentimento, eu não consegui, eu demorei muito, muito, muito tempo para conseguir voltar a trabalhar como eu trabalhava antes. E eu gosto de trabalhar. Eu não entendo aquelas pessoas que falam não, quando eu ganhar dinheiro, eu nunca mais vou trabalhar. Não, eu vou trabalhar, eu vou inventar uma moda, eu gosto de trabalhar realmente. E eu fiz essa opção naquele momento porque realmente eu tava de luto. Tinha perdido meu pai de um jeito muito aleatório também. Mas eu tinha perdido meu pai e realmente eu também tinha perdido uma parada que eu gostava de fazer muito, que era trabalhar. Então foi naquele momento que eu conversei de novo com o meu médico e eu pedi pra ele me deixar usar de novo, a tomar de novo a medicação, para que pelo menos uma das coisas que eu gostava muito de fazer, eu conseguisse fazer com um pouco mais de tranquilidade, que era voltar a trabalhar. Mas vamos torcer para não acontecer mais nada que precise voltar. As pessoas identificam quando a outra tem TDAH, principalmente nas universidades, não é verdade? Por causa daquela questão da concentração, principalmente em provas. Por exemplo, tem pessoas que demoram para responder
questões, porque ela fica com dificuldade. Mesmo sendo as questões fáceis, ela tem certo grau de dificuldade para responder ela. E eu sofro bastante com isso. Você concorda com essa questão? Sim, porque assim, as questões que vêm vindo, e pelo menos na minha época de faculdade, elas, apesar de serem fáceis, elas têm um texto muito longo a ser lido antes de você conseguir resolver a questão. Então, quando você termina de ler a questão, você esquece do começo. E daí isso vira um paradoxo na tua cabeça e você não consegue, por isso que você demora tanto para resolver. Não necessariamente que você tenha o transtorno em si, mas, cara, só quem vai te dizer do transtorno, se vai ter ou não, é a equipe multidisciplinar. É o médico, é o psicólogo. São eles que vão te dizer. Não tem um radar, assim, ou uma pessoa consegue, pelo cheiro, assim, ah, não, mas será? Não, ele cheira a transtorno também. Então, esse é do meu bando. E como é que as pessoas que não possuem o transtorno lidam com uma pessoa com transtorno? Normalmente na base da agressão. Dependendo do grau de intimidade, é assim mesmo. Porque você pega, por exemplo, um cargo de chefia e tende a ter um pouco menos de paciência com o colaborador, porque ele não consegue se concentrar, ou às vezes, dependendo do grau de intimidade, o chefe pode pensar que você não está fazendo o seu trabalho direito, ou você está só levando as coisas nas coxas, que você não está dando o seu 100%. Mas, assim, quando você cria um grau muito maior de intimidade, tudo, seja no trabalho, seja no pessoal, você se torna uma pessoa muito boa de se conviver porque você se torna bastante piadista. Então, você consegue trazer bastante alegria pro local. Sim. Por causa desse jeito mesmo, que nem a piada do eu não lembro que eu almocei ontem. Mas você já conviveu com pessoas também que têm TDAH? Sim, e com um grau muito maior do que o meu. Muito maior que... como é que eu vou te dizer? Como ele tinha um grau muito maior, ele tinha que fazer uma dosagem da medicação muito maior. E assim ele parecia, em momentos assim, e eu não sei se é a palavra correta, um autista. Porque realmente, como ele tomava uma quantidade muito maior de medicação, ele entrava num universo que, cara, não tinha como puxar ele. Então ele trabalhou muito tempo, eu trabalhei muito tempo com ele, e cara, eu não conseguia puxar o cara. Na faculdade também. A gente vê aí a questão da importância do tratamento, né? Porque muitas pessoas podem confundir para saber se é autismo, se é TDAH, se é outros sintomas de outras doenças, né? Isso que é importante, toda essa avaliação médica para ter a fundo, e ainda existe a tratamento. dificuldade das pessoas entenderem, né? Quando falam de TDAH, mas porque você é muito ansioso, porque você é isso, porque você é aquilo. As pessoas não param para entender que às vezes o TDAH é uma doença neurológica, ela não tem cura. Então, as pessoas associam uma coisa com a outra, né? É bem complicado porque assim, eu nasci numa cidade de 20 mil habitantes. Para eu ir a um psiquiatra, psicólogo até tinha no posto de saúde. Mas para eu ir num psiquiatra, eu tinha que viajar 150 quilômetros. E meu pai e minha mãe não tinham toda essa condição. E ainda mais eles não acreditavam que eu tinha isso. Então não fazia muito sentido para eles naquele momento. Mas quando eu tomei essa decisão de procurar para ver se eu tinha alguma coisa e tudo, que eu fiz todo esse acompanhamento, foi muito melhor. Mas claro que você tem que ir num médico que você confia, você ir num profissional que você confia mesmo, para que você não pegue uma pessoa ali que não tá nem querendo te avaliar e já te passa uma receita e você que lute. Já te aconteceu? Já, claro, já. É de eu chegar lá porque... de eu ter um script aqui e falar assim, eu tenho déficit de atenção. Mas por que você tem déficit de atenção? Porque eu não estou prestando atenção no que você está falando. Ele, então beleza, então toma aqui a medicação. Claro que era um profissional que já não era tão capacitado, não era tão profissional assim. Mas no último que eu fui, realmente foi toda uma avaliação.
Ele fez todo um acompanhamento junto com a psicóloga, com uma psicóloga que ele confiava também. Aí eu vi que realmente, eu falei, não, então não é invenção na minha cabeça, mas o que eu indico é que realmente você busque uma pessoa profissional. Nesse caso aí você quer dizer, por exemplo, eu tô conversando contigo aqui agora. Aí o que eu falo pra você, você não consegue compreender porque seu pensamento está focado em outra coisa, é isso? Depende, cara. Se eu sentir que não é importante pra mim, e aí não levo pro pessoal mesmo, não é importante pra mim nesse momento, eu não vou conseguir prestar atenção. Talvez eu vou perceber que o reflexo do óculos da Emily e que eu consigo me ver nele é mais interessante. Então é bem complicado. Então e daí nesses momentos que o pessoal, aquela tua pergunta, o pessoal talvez fique um pouco chateado com você. Porque nada que eu fale nada que você falar pra mim vai ser importante. Não, às vezes não é o caso, mas às vezes uma frasezinha assim que eu deveria lembrar amanhã eu vou acabar não lembrando. Uma coisa acaba tirando o foco, né? Talvez o foco Qualquer coisa. principal, né? Qualquer coisa. Qualquer. E que mensagem você deixaria para quem tem algum sintoma que possa ser o déficit de atenção? Cara, não se desespera, realmente, não é o fim do mundo. Você não vai se tornar uma pessoa pior por ter isso. Você também não vai se tornar uma pessoa melhor. Você vai continuar sendo a mesma pessoa. Se acalme, vá em busca de um profissional, vá num profissional capacitado. Você não está sozinho nisso. Você converse com a sua família, você converse com seus amigos, se você tiver vergonha, porque acontece bastante. E você ter vergonha da sua família. E é importante você conversar com alguém, porque você não guardar isso aí vai te trazer mais coisa. Você guardar pra você vai trazer mais coisa ruim do que boa. Então que você converse, seja com um profissional, seja com seus amigos, mas que você vá em busca de ajuda. Não deixa pra virar uma bola de neve e chegar no momento que você não consiga controlar mais. Então é isso, nós agradecemos a sua participação, Matheus. Acredito que você tirou muitas dúvidas nossas. Conviver com pessoas com TDAH é cada vez mais comum, né? E a gente agradece você ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço. Então, a gente encerra por aqui o Nova Pauta. Na semana que vem a gente volta e a gente vai trazer mais coisa boa. Então, a gente aguarda você nos próximos programas. Boa noite a todos. Boa noite a todos.